diversão. Boa noite. Nós estamos entrando agora ao vivo para essa live. Hoje com um tema muito importante, educando filhos à luz da Bíblia. E hoje nós teremos a participação especial aqui do pastor Diel e da sua esposa Rosilaura. E nós esperamos que essa live seja uma bênção na vida de todos vocês. Deus abençoe a cada um, nos dê uma noite abençoada e que esse dia seja um dia de muitas bênçãos para todos nós. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Estamos frente a uma pandemia, mas em todas essas coisas nós damos graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, e isso é muito importante. E em meio ao caos, nós estamos aprendendo muito, nossas famílias têm sido abençoadas pelo Senhor, e isso é motivo de muita alegria para nós. Esse contexto em que nós estamos vivendo, onde os pais tiveram que assumir a responsabilidade dos filhos em casa, como mestres, professores, veio trazendo grandes obstáculos, desafios, e muitos pais têm nos procurado para conversar, para falar sobre a vida dos filhos, para falar sobre o comportamento, porque é um momento em que os pais e os filhos têm ficado mais tempo juntos, e esses desafios levaram os pais a desenvolver novas habilidades. Outros estão tendo dificuldades em desenvolver essas habilidades. E o que nós queremos é ajudar as pessoas nesse momento. E hoje com esse tema tão especial, né? Que é educando os filhos à luz da Bíblia. Oi. Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Boa noite, Maíla. Paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. E feliz pela oportunidade, viu? Desse tempo tão precioso. E como eu vi aí um pedacinho também, a irmã já dizendo, né, nesse tema tão importante. E eu louvo a Deus pela a iniciativa da irmã e agradeço pela oportunidade, viu, de poder participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser bênção para muita gente essa noite. Então, pastor, eu vou dar a oportunidade para o senhor e a Pretinha se apresentarem, porque talvez a gente esteja falando para pessoas que já conhecem vocês, mas talvez outras ainda não conhecem. Então, vocês podem ficar à vontade para apresentar aí para as pessoas um pouquinho sobre vocês. Tá bem. Primeiro, bem. Primeiro as damas. Boa noite aí para quem está participando, a paz do Senhor. Meu nome é Rosilaura, né? Como o pessoal viu aí. Eu sou casada com o pastor Odiel há 17 anos. Nós temos 2 filhos. Atualmente nós moramos e pastoreamos em Vargem Alegre. E eu quero dizer que é um prazer participar aqui essa noite, essa oportunidade que a gente está tendo de poder participar aqui e pelo menos tentar de alguma forma ajudar um pouquinho aí sobre o assunto que vai ser falado
E eu estou muito feliz e agradeço, né, desde já a oportunidade de a gente estar tendo aqui, de poder participar dessa live e deixar aqui já um abraço para todo mundo, que Deus abençoe e vai participando e convidando aí mais alguém para estar participando também com a gente. Ana, eu sou Odiel, né? A minha esposa mesmo, a Leitinha acabou de dizer, nós estamos servindo aqui a igreja de Vargem Alegre, né? Engraçado, essa semana vai fazer 2 anos, semana que vem, se não me engano, isso a semana que vem, vai fazer 2 anos, né? Nós estamos aqui com os irmãos e servindo a igreja aqui de Vargem Alegre, né? Sou de Caratinga, assembleiano de raiz também, né? A vida toda aí servindo a Deus com a sua graça e pela sua misericórdia, e é isso mesmo. Servo. Eu convidei o pastor e a Rosilaura para estar aqui conosco hoje, porque eles são um casal que inspira muito, são exemplo de pai, de mãe, exemplo de família abençoada por Deus. A educação dos filhos deles é uma educação ímpar. E como pastor da igreja, a gente vê um grande exemplo na vida deles. Eles têm vários filhos de coração. A gente acha isso muito bonito. Eles adotam meninos e meninas, né? Se tornam filhos e eles amam de verdade. A gente vê o carinho especial que eles têm. E isso chama muito a nossa atenção. E agora nós estamos focados aí em trabalho com crianças e adolescentes, porque a nossa geração futura precisa ser salva. E ela só vai ser salva com pessoas, né, que se dispõem a dar o exemplo, a ser o exemplo, né, e a ser educada, e ela traz essa carga toda para o resto da vida. Então, se o nosso foco for na infância, na educação dos adolescentes, das crianças, com certeza nós vamos ter cidadãos de bem e, acima de tudo, nós queremos ter cidadãos salvos, né, pela graça de Deus e pela bênção do Espírito Santo. Então, nós vamos começar com esse tema que é muito importante hoje, sobre educar filhos à luz da Bíblia. Não é fácil, é uma tarefa difícil, exige muito comprometimento, principalmente dos pais, né? E, acima de tudo, a gente precisa da graça de Deus para essa instrução na base bíblica. Então, para nós iniciarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor e para a Rosilaura, que é a seguinte: qual o princípio bíblico para a educação dos filhos? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para nós, sobre o princípio bíblico para a educação dos filhos. Maiola, como a irmã acabou mesmo de deixar muito claro, né? É desafiador, realmente é desafiador, mas é uma bênção, né? E o mais lindo é que quando a gente pensa nessa questão de educação à luz da Bíblia, a Bíblia é a base, né? A base da felicidade do homem e de todo o sucesso do homem. Então, eu e a Pretinha, né, já conversamos um pouco sobre, né, as propostas de hoje, e entre tantos textos, eu penso que, entre tantos princípios, né, talvez o princípio mais claro seja o que Salomão escreveu em Provérbios, né? Que ele deixou registrado que o modo certo, ou melhor forma de educar a criança é no caminho, né? Salomão escreveu no verso 6 do capítulo 22 de Provérbios, ele diz: educa a criança no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ou quando tiver maior, ou quando for adulto, não vai esquecer, né? A gente sabe que essa ideia, na verdade, é a implantação, né, do princípio. Então, a criança, por menor que seja,
quando ela tiver adulta, em alguns momentos, né, ela vai ser impactada com aquela base, né, com a base que ela teve, né? Então, a gente pensa que o princípio, né, seja esse, ensinar no caminho, né? E a gente sabe, né, meu bem, que ensinar no caminho não é só falar, né, não é só apontar, né? Ensinar no caminho está ligado, né, acima de tudo, ao exemplo, né? Sim, né, como a gente conversou, né, antes um pouquinho a gente falando, né, o ensinar não é só ditar regras, não é falar, é assim, né, tá assim, são com os nossos exemplos, né, nós somos espelho dos nossos filhos, então o educar no caminho vai começar desde lá o nascimento da criança, né, porque é quando começa já a ser formado o caráter da criança. Então, o que eu não tenho que deixar para ensinar, para educar meu filho quando tiver com 5, 6 anos. Eu tenho que começar já lá, desde quando nasce, ensinando e deixando ele ver, mostrando para ele as minhas atitudes. Porque com as minhas atitudes, os meus exemplos, os nossos filhos eles vão ter também aquela ideia do que é certo, do que é errado. Porque não adianta eu dizer, né, para o meu filho que isso é errado, mas eu praticar. Então, eu penso que é um dos fundamentos aí, dos princípios de educação dos nossos filhos, né, dentro à luz da Bíblia aqui, ensinando, né, no caminho, e porque o que a criança aprende lá na infância, ela vai levar para o resto da vida, e se ela aprende que algo é certo ou errado com 3, 4 anos de idade, quando ela tiver com 15, 18, 20, 30 anos, ela vai lembrar, meu pai me ensinou que isso é errado. Então, esse é um dos princípios. E se eu bater muito na tecla, só você deve fazer, mas eu não praticar, a gente deixa também aquela brecha. Poxa vida, minha mãe fala que isso não pode, mas ela faz. Então a gente vai acabar distorcendo as nossas palavras, o nosso ensinamento. Então penso que um dos princípios é com o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos exemplos também. Interessante, Imaiola, que esse princípio bíblico é tão profundo, né, que essa ideia de ensinar, de ensinar a criança, e mesmo depois de anos, ela não se esquecer, aconteceu agora à tarde comigo. Eu vim de um compromisso em Caratinga, passei correndo na casa dos meus pais, e eu sei que para os mais novos talvez isso não tenha sentido, mas os mais antigos sempre ensinaram que lugar de entrar na casa é pela porta, né? Meu pai sempre dizia, meu filho, não pula janela. Quem pula janela é ladrão, né? Bandido. Homem entra pela porta. E aí eu passei na casa do meu pai, tem uma garagem, e a janela, eu cheguei, a porta estava fechada. Bati na porta umas 3 vezes, aquele silêncio, nada. Eu fui na janela, a janela estava aberta. Uma greta aberta. Eu terminei de abrir. A hora que eu terminei de abrir a janela, eu pensei pra gente, o sofá, eu falei, eu podia pular. Aí veio na hora, veio meu pai dizendo, não pula janela. O homem não pula janela, quem pula janela é mau elemento. Ele falava desse jeito. Então passa pela porta. Aí eu fechei a janela, subi na laje, fui na claraboia, aí ele estava na janela do quarto, lá no cantinho, e falou, não, meu filho, eu tô olhando aqui, que eu escutei bater na porta. Quando eu vinha, minha sobrinha já estava abrindo a porta. Quer dizer, é um exemplo aparentemente simples para alguém, mas esses são os princípios, né? Eu tenho hoje 37 anos, vou fazer 38 anos, eu vivo todo dia base do que foi me ensinado pelos meus pais na infância, né? Base do que eles me ensinaram, eu vivo tudo hoje, quer dizer, você vai crescer e não vai esquecer. Esse princípio é muito poderoso, né? Com certeza. Então, há uns dias atrás eu coloquei umas perguntas, né, no Stories aí sobre a criação dos filhos. E uma outra pergunta que os pais me mandaram foi a seguinte:
Como falar de Deus aos meus filhos? Como introduzir esse assunto com as crianças? Interessante, interessante. Isso depende muito da idade, né? A forma de ensinar, a forma de falar de Deus para a criança está ligado também a essa questão da idade, da fase, né? Mas a gente pensa também, né, como um acordo nessa linha, e parece que a gente vai responder aqui, né, a mesma coisa, mas não é. Nós pensamos e concordamos que a principal forma de falar de Deus para a criança é fazendo com que elas vejam Deus em nossa vida, né? Como assim fazer uma criança ver Deus na sua vida? Ver a forma que você serve a Deus. Como que você é devoto a Deus, né? A sua criança te vê orando, ela te vê lendo a palavra de Deus. Como que você trata a questão de congregar, de estar na igreja, né? Estava pensando e falando de um exemplo aqui de casa, que é a nossa oração da hora do almoço, né? Alguém pode dizer assim, não, mas orar pela comida. Não é orar pela comida. Nós temos aqui na hora do almoço, desde quando eles eram pequenininhos, de não abrir mão da mesa, né? Primeiramente, não abrir mão da mesa, até porque a ideia da mesa é uma ideia de um altar, né? A mesa é uma simbologia de um altar dentro do lar. Então, quando a família reúne em torno da mesa, de estar, de certa forma, oferecendo uma oferta a Deus, um culto a Deus, né? Sabe da importância de estar à mesa para almoçar. E abro aqui um parênteses. Embora muitas famílias tenham desprezado isso, né? Às vezes pela correria, pelos horários, mas é importante. Então, desde quando eles eram pequenininhos, os dois, a gente sempre zelou por sentar à mesa, orar juntos. E essa oração juntos não é só oração para agradecer a comida, né? É agradecer a comida, orar pelos necessitados, para aqueles que precisam, e nós determinamos também alguns alvos de oração. Eu até citei na igreja um dia desse, né? Às vezes algumas pessoas pedem oração assim, de modo específico, a gente ora e cita o nome das pessoas, e é muitos milagres, muitos testemunhos. Quer dizer, é um exemplo de fazer com que a criança conheça Deus. Porque não adianta eu só ler a Bíblia para ela, lógico que, né, tem o modo pedagógico de ensinar, ler a Bíblia, ensinar, contar as histórias, etc, etc. Mas eu acho que a principal forma de falar de Deus para os filhos é que eles percebam Deus na vida dos pais, né? Os testemunhos, Sim? O exemplo, né? O exemplo. E eu vou aqui até mais fundo um pouquinho, né? Por exemplo, a gente sabe que está aberto para muitas pessoas que estão assistindo agora e vão ver depois também essa live, mas uma das coisas que tem dificultado, às vezes, crianças conhecerem Deus, infelizmente, às vezes, o mau testemunho do pai e da mãe. Tanto nesses pontos, né, de devoção, quanto nos comentários de problemas. Às vezes, comentar problema da igreja, né, fazer crítica à liderança da igreja, ao pastor, a alguma pessoa. Então, a criança está ali caladinha do lado. Aparentemente, ela não está dando confiança para aquilo, mas ela assimila a igreja, assimila Deus com a igreja, assimila tudo isso como coisa negativa, né? Então, isso é muito importante, o exemplo. A gente, desde os meninos novinhos, pequenininhos, né? A gente tenta seguir com ele, mostrando para eles a importância de ter Deus na nossa vida. E assim, a gente sempre mostra para eles que Deus, ele tem que estar no centro de tudo, tem que ser o primeiro em tudo. Uhum. Porque sem Deus a gente não avança, né? Seu futuro depende dele. E assim, a gente tenta, né, da nossa forma, porque nós não somos perfeitos também, sim, né? A gente mostrar que o valor de Deus na nossa vida tem que estar acima de outros valores, de qualquer valor, né? Como o Diel disse aqui, as nossas orações
do almoço. Eles mesmos testemunham de coisas que eles pedem, né? A gente tá como exemplo vivo do Igor aqui agora, né? Ele com o serviço e, assim, ele mesmo fez um voto com o Senhor para o Senhor abrir outra porta de emprego para ele. Então, assim, por quê? Porque ele ouve isso desde criança. Então, assim, desde pequenininho, né, a gente ensina a importância de orar, de colocar tudo na direção de Deus, de pedir direção ao Senhor para tudo, e que Deus é a resposta para tudo, é a solução para tudo. Então, ele mesmo, né, agora, eles testemunham de propósitos, votos que eles fazem, oração que eles fazem com Deus, né? Sim. E, assim, que eles conseguem, através da fé deles, através do conhecimento que eles já têm tido com Deus. Sim, isso é muito importante, né? O exemplo, ele realmente arrasta, né, as pessoas. E eu vejo isso, vocês são exemplo, os filhos de vocês também são. Já tem comentários aqui sobre os filhos de vocês, sobre vizinhos aí de vocês. Então, isso é muito importante, que Deus continue abençoando. O pastor, o senhor sabe que criança não gosta muito de ficar ali focado na igreja o tempo todo, né? Às vezes eles fazem uma arte no culto. Aí teve uma família que me mandou aqui: minhas crianças não gostam de ir à igreja, o que eu devo fazer? Qual que o senhor acha aí que é a solução para essa família, onde as crianças não gostam de ir à igreja? Uma coisa que a gente precisa entender, e eu acho que durante os anos, né, por ignorância na essência da palavra mesmo, por falta de conhecimento, a gente foi deixando as crianças, às vezes, meio de lado, né? Assim, não, menino não entende nada, criança não entende nada, né? E louvado seja Deus por isso, de um tempo para cá, veio abrindo essa visão para investir, né? Com o pouco recurso que a gente tem, né? Aqui, na irmã, e quem é da igreja sabe, né? Da preocupação que a gente tem tido com o departamento infantil. Por último, né, uma conquista que, para mim, é o lugar mais bacana da igreja, que é o berçário da igreja, né? Fica encantado e tudo. Infelizmente, durante um tempo, não foi entendido. O que eu quero dizer com isso? Que a criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja hoje, né? Se a gente não investir na criança hoje, jamais nós teremos a igreja do futuro, né? E a resposta a essa pergunta, eu penso, né, e a Pretinha também vai falar, mas eu penso que está ligado, vou repetir, principalmente a questão da idade, né? Como motivar o meu filho a estar na igreja? Vai depender da idade, né? Uma criança, eu não sei bem até qual idade, mas suponhamos, uma criança até 8, 9 anos, vamos por 10 anos, se os pais, né, congregam e têm um compromisso com a igreja, eu penso que essa criança não pode impor o seu querer. Não, pai, se eu estou indo para a igreja, eu vou ficar aqui em casa jogando. Não é isso. Vou ficar aqui vendo televisão. Não, meu filho, nós estamos indo para a igreja. Ah, mas eu não quero, mas nós estamos indo para a igreja. Sem obrigar, né, como a Pretinha acabou de citar, né, mostrar a importância de estar na igreja, né, mostrar que é preciso ir cultuar a Deus, gratidão a Deus. A gente fala muito com os meninos isso aqui, assim, você tem tempo para gastar com tantas coisas que Deus te abençoou. Por que para ir cultuar a Deus, né, agora você está cansado, alguma coisa? Não é o caso, né? Graças a Deus, assim, não vou dizer que nunca aconteceu, mas pouquíssimas vezes, né, os meninos, né, assim, titubearem, fazer um corpo mole, coisa de criança, né? Então eu penso que depende da idade. Se é uma criança que está ao seu domínio, você precisa deixar claro, não obrigar, mas também não ceder. Uma criança de 6 anos, por exemplo, pegar pirraça e falar que não vai com o pai, não é na igreja, é na rua, na praça, no vizinho, ele não pode ser assim, né? Não deve, pelo menos. Agora, se já chegou um livre-arbítrio, por exemplo, né? Aí já um pré-adolescente, né?
e já começa a ficar mais delicado. Aí eu penso que não tem nem como impor, vamos dizer assim, né? Ó, eu estou indo, você precisa ir. Eu já penso que seja mais voltado para o diálogo, né? Exato como eu disse agora há pouco, né? Mostrando a importância de estar na casa de Deus, né? A importância de estar reunido para cultuar a Deus. Eu penso que esses são os caminhos. Não existe segredo e também não existe uma receita pronta, né? Uma facilidade, né? Porque nós estamos falando aqui de educação e educar é desafio. Né? Desafio sempre. Né? E eu encerro aqui, né, para a Pretinha falar também, como a irmã acabou de dizer, né? Algumas pessoas, né? Vê a gente como exemplo. A gente tem, lógico, né? Falhas, defeitos, nós erramos, né? Nossos meninos estão adolescentes, né? São adolescentes como qualquer outro, estão sujeitos a errar também, mas a gente preocupa em fazer, né, o melhor, pedindo Deus direção e tal, para poder, como diz o outro, errar menos, né? Sim. Então eu penso que esse é o caminho. Se a idade da criança está sob o seu domínio, com muito carinho fala, não, meu filho, nós vamos ir, mas nós estamos indo para a igreja, cultuar a Deus. É uma idade maior que do livre-arbítrio? Orienta, aconselha e ora. É de Deus para colocar essa chama, esse desejo no coração, né? Porque obrigar também não tem como, né? Assim, o dia falando aqui sobre conversar, né? O incentivar a criança a estar na igreja, né? Assim, a gente procurar fazer isso sempre mostrando que a igreja é lugar de bênção, né? E assim, também que nós temos a obrigação de retribuir a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, né? E um dos lugares é a igreja, onde a gente vai adorar o Senhor, né? Vai louvar. Mas assim, eu vejo que nunca colocar a igreja como uma moeda de troca, como barganha, né? Não, nós vamos na igreja. Se você for, eu vou te dar isso. Então, assim, a criança entender, ela não tem que ir em troca de nada. E demonstrar também, né, o seu amor, seu gosto por frequentar a igreja, por estar na igreja, né? E é o que a gente já falou, né? Encaixar aqui também os nossos exemplos, porque não adianta também eu ficar o mês todo sem ir à igreja e depois eu querer que o meu filho vá à igreja. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Porque, assim, se eu vou à igreja uma vez no mês, né? Um domingo por mês, vou só um domingo. E assim, lá em uma quinta-feira, uma quarta-feira, eu resolvo ir e quero que meu filho vá. Não, eu não vou. Aí eu querer também obrigá-lo, como que eu vou obrigar ele a fazer uma coisa que eu não estou fazendo, né? Verdade. Então, assim, a gente trabalhar em nós, a nossa atitude, para a gente conseguir lidar com essa situação, né? E assim, através do diálogo, mostrando, né, as coisas boas de estar na igreja, e para que a gente consiga convencê-los e levá-los também, porque nós precisamos, quem precisa somos nós precisamos do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então, assim, a gente sempre, às vezes, quando os meninos, né, algumas vezes, faziam um pouquinho de corpo mole e tal. Então, assim, sempre usei com eles que, falei, meu filho, nós precisamos agradecer a Deus. A gente sempre trabalhou, né, assim, tentou pelo menos trabalhar com eles a visão da gente ter esse compromisso de gratidão com o Senhor. A gente devolver em gratidão a Deus e adoração o que o Senhor fez por nós. Então, se o Senhor me deu saúde, me deu força para trabalhar o dia todo, é dia de cultuar ao Senhor, então eu tenho que estar lá, eu preciso ir agradecer ao Senhor por Ele ter me sustentado mais uma vez. E estando lá, é o lugar de eu receber as bênçãos do Senhor, né? Então, assim, a gente tem que estar
pelo menos trabalhar dessa forma, né? Para a gente aproximar os nossos filhos do Senhor e para eles enxergarem e passar a ter as próprias experiências, né? E quando tiver lá na sua maioridade, eles já caminharem sozinhos e estar sempre na presença do Senhor. Mãe, é interessante que eu lembrei aqui, enquanto a Pretinha estava dizendo, né? Os nossos meninos é muito pertinho um do outro, né? E quem é mais antigo aí, eu acho que a irmã também, quem é mais antigo que está acompanhando aí, sabe do que eu vou dizer. Desde novinho, a Pretinha grávida nunca perdeu o culto, a não ser extrema necessidade, como tivesse jeito. E aí nasceu, né, nasceu o Igor, foi a mesma coisa, já veio o Guilherme logo em seguida, né? E ela, assim, sempre na igreja, e dobrava, e punha num cantinho do banco no chão, colocava na galeria da igreja. Isso a gente membro da igreja, cooperando como obreiro, cooperador, auxiliar e etc. E por diversas vezes aconteceu de eu estar no altar, por exemplo, e ver ela sentada, com um dormindo no colo e o outro encostado no braço do lado, cochilando também, né? Chupando o bico, mexendo a orelha, aquela coisa, ou então um de cada lado. Ela abriu o braço, um de cada lado. Já aconteceu, por exemplo, é possível que alguém ache isso um absurdo, né? Mas já aconteceu em uma igreja que a gente trabalhou, uma galeria muito alta, e nós tivemos uma vigília, terminou a vigília, e a Pretinha tinha o costume, de vez em quando, ir lá para a galeria, forrar um cantinho lá e pôr eles dormirem, né? Ela pôs o Igor lá dormir. Pode contar? Pode. Eu estou contando. Fechei a igreja, apaguei a luz, ativei o alarme. Quando eu cheguei na porta do carro, falei, meu filho está lá na galeria. Voltei correndo, estava dormindo igual um anjo. Ai, meu Deus. A gente precisa entender que isso não mata a criança, né? Então, ela, pegando aqui no que ela falou, foi levando para a igreja, começaram a caminhar, andar devagarzinho, de mãozinha, na igreja, sempre participando, vendo a igreja, convivendo com o ambiente da igreja. Hoje, né, a gente ora para que o futuro todo deles sejam assim, dos dois, né? Mas hoje a gente vive assim, né? Eu vejo cena igual domingo, por exemplo, né? De eu me arrumar aqui para o culto às 4 horas, e quando eu estou caminhando para sair, o Guilherme vir correndo, pular dentro do carro, ir comigo, me auxiliar, ligar o som, ajeitar as coisas tudo na igreja, né, e me auxiliar no culto. À noite, a mesma coisa. Fui chegando para o carro, já correndo, sem precisar mandar, sem precisar, né? Mas é porque já acima, primeiro a graça de Deus, né? Que tudo está debaixo da graça, né? Mas o que a Pretinha diz, né? Esse exemplo de levar, né? De estar junto, né? De caminhar junto e fazer, né? Assim, os levar a entender, né? O prazer e a bênção que é realmente ter uma igreja. Eu vou usar aqui uma expressão que nós não estamos muito acostumados, mas ter uma mãe espiritual, uma casa espiritual, né? Que a igreja é isso, uma casa espiritual para congregar e ser ministrado. Eu penso que esse é o caminho, né? Ou pelo menos o início do caminho. E assim, é nítido, assim, né? Essa questão na vida deles, porque já acontece, né? Acontece várias vezes, né? Semana passada, foi semana passada. Teve uma terça, eu fui ao médico, o dia foi me levar ao médico, e nós não chegamos a tempo do culto da terça-feira. E nós chegamos aqui, os dois tinham ido, eles se arrumaram, né? A gente falou quase na hora, não, a gente estava arrumando, a gente está saindo. Então, assim, sem a gente falar para eles irem, eles se arrumaram e foram. Então, né, o que a gente falou, ensina lá desde o berço, desde novinho, porque quando chegar lá na frente, você não precisa ficar quebrando a cabeça, né? Ou pelo menos é mais fácil para você lidar com a situação. Porque, assim, desde novinhos, eles têm essa consciência do que é a igreja na nossa vida. Um dos exemplos, né, igual o Gel citou aqui, de dormir na igreja.
E outra coisa aqui, lembrando, é que assim, passava mal, a primeira coisa que eles faziam não era pedir remédio. Mãe, liga pro pastor, pede pastor para orar por mim, para vir cá orar para mim. Então, assim, eles já sabiam, né, que tinha um remédio, mas eles sabiam que se o pastor orasse, ia curar, ia melhorar. Então, assim, é um ensinamento, a forma de você apresentar Deus e mostrar a importância de Deus, de buscar o Senhor, de estar na igreja, nossos filhos. Sim. Isso é muito importante. Eu também, essa fase da minha infância foi toda assim. Meu pai carregando eu e a Carla no quadro da bicicleta para a igreja, e o Filemão às vezes na garupa, e a gente teve bons exemplos, né, que falaram mais do que as palavras. E isso é importante, o exemplo realmente muda a vida das pessoas. Uma outra pergunta que a gente teve aqui durante a semana foi a seguinte: meus filhos são adolescentes e eles brigam muito. E tem dias que eles não me obedecem. O que eu devo fazer nessa situação? É delicado, né? É delicado. Infelizmente, a gente está vivendo esse cenário, né? De muita confusão, de muita coisa. A questão das redes sociais, da internet, dos jogos, né? E apesar de que o adolescente não compreende muito bem isso, apesar de não compreender muito bem isso, mas tudo isso influencia, né? Nas alterações de emoção, né? E realmente complica bastante. Eu penso, e acredito que seja também a linha de pensamento da Pretinha, né, que nós comungamos disso, nenhum pai, eu acho que é raro, né, uma família que tem aí adolescentes, principalmente próximo da idade, que vez ou outra não tem a famosa Ramona, né, a Ramoninha de alguma coisa, os arranha ali, como diz o outro, às vezes a briga, né, mas ama um outro, nós defender aquela coisa. O que nós pensamos é que o caminho para a solução disso é o diálogo. É sentar, conversar, né? Mostrar os pontos, né? Mostrar que isso esse não é o caminho, né? Que o seu irmão ou a sua irmã tem que ser a pessoa mais próxima de você, como os antigos diziam. Você tem que combinar, né? Você precisa combinar, conversar muito, mas também impor limites, né? Sim. Também impor limites. Olha, se continuar desse jeito, vai ser assim, 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 né? Eu quero ver uma melhora, né? E limitar algumas coisas, né? Como disciplina também. E aí não tem como fugir, mãe. Não tem como fugir, né? Do famoso exemplo, né? Como a irmã diz, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta multidões, né? Porque não tem como fugir. Porque o que a gente vê também muito hoje é o quê? O pai grita com a mãe dentro de casa. A mãe grita com o pai. Os dois discutem na frente dos filhos. Batem boca, né? Sai palavrão e outras coisas mais. Xingamentos, aquela ira. É o mesmo caso. O mesmo princípio. Eu penso, né? Nós pensamos que é o mesmo princípio. Tanto o princípio positivo do filho ver em você, né, um exemplo positivo, eu penso que a raiz dessas brigas, dessas confusões, etc., né, eu digo, não aquela ramoninha, né, que geralmente acontece. Falo coisa mais séria, porque tem adolescente, por exemplo, fica sem conversar com o irmão, né, corta a palavra, né, põe a mão, agride com violência. Tem que observar, porque talvez isso está ligado ao exemplo dos pais, né? E se os pais discutem, né, como a gente já disse, brigam em casa e alteram a voz e etc., não adianta querer cobrar dos filhos, vai ser uma confusão, vai virar um ringue de UFC dentro de casa, né?
Uhum. Assim, a gente, a questão, né, de ensinar, como o Diel falou, uma coisa que a gente bate muito na tecla com os meninos aqui em casa, né? Porque nosso exemplo aqui é citar os nossos filhos, né? O nosso Porque exemplo é a prático, nossa, né? a nossa prática, o nosso exemplo do dia a dia. Então, assim, a gente trabalha muito, bate muito na tecla do diálogo, do respeito, Uhum. né? Sim. Da questão de amar, da questão da amizade, e, né? Quando começa as morrinhazinhas, os arranha-gato, ao respeito, respeite seu irmão, é assim que fala, pode falar desse jeito? Então, Sim. assim, né, quando acontece alguma coisa mais, né, foge um pouco lá do limite, além da conta, né, que a gente sempre opta, né, por fazer o quê? Chamar, ó, senta aqui. É assim a educação que a gente deu? É assim que a mamãe ensinou? É assim que o papai ensinou? Vocês veem o papai Sim. falando com a mamãe desse jeito? Vê a mamãe falando desse jeito com o papai? Que dia que viu a mamãe gritando? Então, assim, porque uma coisa também que a gente, infelizmente, hoje acontece, né? E a gente, infelizmente, já, né, presenciou acontecer. O pai fala mal da mãe com o filho, a mãe fala mal do pai com o filho e colocar contra o outro. Então, assim, essa atitude vai gerar o quê? Desrespeito, além de entre o filho com o pai, entre, né, com o irmão. Por quê? Se o meu pai e minha mãe brigou, minha mãe xingou meu pai, eu posso xingar meu irmão, né? Então, assim, a questão do respeito é muito fundamental, porque se eu mostro respeito, meu filho também vai respeitar, né? E assim, a questão, a forma de eu mostrar isso para eles, né? Não adianta eu chegar berrando, gritando, né? Que não vai resolver, não vai É. adiantar nada. Vou só piorar a situação. Então, assim, Sim. aqui começou um pouquinho, começou a arranhar, a gente senta e conversa. Se não resolver, aí vamos tirar ali alguma coisa que gosta, que tava, né, igual hoje, né, como o Diel citou aqui, a internet, o celular. Ah, não resolveu, não. Guardou o celular. Então, sem celular, né? Pra gente ir ensinando e mostrando que tem que ter respeito e tem que ter o limite. Porque o melhor amigo, né, que a gente sempre fala, seu melhor amigo é seu pai, sua mãe e seu irmão. Sua Não família, é né? ninguém lá fora, né? Começa da Lá fora família. você tem colegas, aqui dentro você tem amigos. Então, o seu irmão é o seu amigo, né? Então, assim, é respeitar e saber tratar e conversar. E se não resolver aí, vão naquilo que gosta de fazer e vão dar uma tesourada. Nos momentos que já precisou também, eu acho que é um ponto importante, Maiola, é a questão do Sim. confronto também. A gente costuma analisar a situação. Ah, deu uma Ramon, tá. Quem tá certo? A fulano tá certo. Ou fulano tá mais ou menos certo. Você tá errado? Então você vai pedir perdão, vocês vão reconciliar, um pede perdão ao outro, abraça, resolve, isso desde pequenininho, né? Isso é muito Vocês têm que importante. entender que vocês precisam, né? Vocês estão juntos. E confrontar, mostrar, você errou, tá vendo? Uma coisa que a gente fala muito com os meninos aqui é: olha, você tem que tomar cuidado para não errar contra alguém. Porque depois que você errar, agora você tem que ter humildade de ir lá e reconciliar, de pedir perdão, de reconhecer o seu erro. E entre os filhos, às vezes acontece isso. Às vezes um tá certo, o outro provocou a situação. Então, você está todo errado. Então, se reconheça o seu erro, né? Peça perdão, o seu irmão vai te perdoar e vai pedir perdão também, e bola para frente. Né? Vocês são irmãos. Nós estamos já bem avançados com o horário. Está faltando 15 Tá? minutinhos para encerrar a live.
Mas aí eu vou deixar aqui uma outra pergunta que é bem polêmica também, e os Essa é pais bacana. sempre batem nessa tecla, né? Que é o que Uhum. a Bíblia diz sobre bater nos filhos. Meu Deus. Que coisa, hein? Que coisa. A gente conversando hoje pela manhã, mas a Pretinha aqui conversando hoje pela manhã e pensando nisso, infelizmente, irmã, nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? Sim, Nós estamos vivendo porque nós estamos falando aqui de princípios bíblicos, né? E nós estamos vendo uma inversão de valores. E a maior parte deles é em nome do amor, né? Não, em nome do amor, porque Deus é amor, né? Mas as pessoas esquecem que a Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça também, né? E verdade. biblicamente falando, Deus é a figura do Pai, né? É o Pai que ama, mas esse Pai que ama, quando precisa, ele disciplina também. É o É Pai que verdade. corrige, né? Os meus filhos, por exemplo, é lógico que eu amo os meus, são cordas do meu coração, mas para ensiná-los para a vida, né? Por alguns momentos eu já permiti eles viverem algum sofrimento, alguma dor, algumas percas também, para cair a ficha e falar, gente, né? Porque quando eles estiverem lá no mundo, vamos dizer assim, né? Vivendo a vida, eles vão enfrentar situações terríveis, né? E a casa acaba sendo esse laboratório, né, esse treinamento. Então eu até fui olhar, né, porque a gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, foi aprovado, uma lei há um tempo, né, que tomou até o nome aí da Lei da Palmada, né, que Sim, proíbe, e quando a gente lê o que está lá na lei, falando da lei humana, né, quando a gente lê o que está lá na lei, é assustador, porque a impressão que a gente tem é que o filho pode bater no pai, mas isso. o pai não pode dar uma chinelada no filho, né? E pena que a gente não tem tempo, né, para ir muito nesse assunto, porque além de ser um assunto polêmico, é uma verdade que eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, que já viveram isso, que já foram corrigidos, né, pelos pais, não com agressão, com espancamento, com covardia, né? O Estatuto até fala de covardia. Não covardia, mas o que a Bíblia diz a questão da vara, da correção, da disciplina, né? Porque a covardia é outra coisa, espancamento, né? Outra coisa. Agora, eu, por exemplo, eu fui criado sabendo. Eu fazia uma coisa, meu pai me avisava. Eu fazia, vacilava de novo, ele vou te pegar você, né? Mais um bocadinho, né? Quem me escuta na igreja sabe que eu falo muito disso. Avisava. Meu pai avisava mais tempo, né? Minha mãe avisava uma vez, duas vezes, chegava caladinha, sorrindo, falava, olha, eu vou te dar umas curriãozadas, umas varas disso, disso e disso. Falo mesmo, talvez alguém pode escandalizar, mas perdeu as que não pegaram. Perdeu as que não pegaram. Eu tenho consciência que se os meus pais não fossem, entre aspas, né, duro comigo nessa correção, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não teria a Sim. consciência que eu tenho hoje. Então, o que a Bíblia diz, né? Eu até peguei aqui, ó, Salomão também escreveu no capítulo 13, o verso 24, ele diz assim, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga, né? Alguém vai dizer que essa correção não é bater com a vara, bater, né? Entre aspas, né? Corrigir com a vara. Mas a verdade é Sim. que a essência, a ideia é correção mesmo com a vara, né? E tem até um comentário aqui que eu não sei se vai dar tempo, eu queria ler rapidinho, um Pode comentário que eu ler. achei interessante. Pode ler, Maíla? Pode. Pode Pode? ler. Um comentário que eu acho que vai ficar bem claro, que é o que eu penso também e é o que a Pretinha também pensa, né? Olha, o comentário diz assim, ó, as escrituras ordenam que os pais disciplinem com vara seus filhos nos seus anos formativos, né? Quando estão sendo formados o seu caráter, na infância. Castigo físico só deve ser aplicado à criança em caso de desobediência proposital ou como desafio. A disciplina tem como alvo eliminar a insensatez, olha que interessante, eliminar a rebeldia
e o desrespeito para com os pais. Quando adequada, administrada pelos pais de modo sábio, amoroso, né? Com amor e equilibrado, essa disciplina leva a criança a aprender que o mau comportamento resulta em consequências desagradáveis, inclusive castigo. Tal disciplina é necessária para evitar que os filhos adotem atitudes que mais tarde, ou seja, na sua vida no mundo, quando estiverem, né, no meio da sociedade tendo que viver, evitarem que mais tarde os levarão a uma ruína e até a morte. A disciplina piedosa na família trará bem-estar e paz ao lar. Os pais devem aplicar a disciplina com amor, assim como faz o nosso Pai Celestial. Então, uma criança que ela não percebe, ela comete um erro, repete esse erro, ela é avisada, e ela não sente nada de dor, né? Entre aspas, né? Esse castigo. Lá no futuro, ela vai ser aquela pessoa que acha que tudo é do jeito que ela quer, vai pegar pirraça para que aconteça aquilo, aí vai sofrer terrivelmente. Esse é o nosso ponto de vista. Não é bater, não é espancar, não é com covardia. Errou, avisa. Meu filho não é assim, errou, avisa de novo, avisa de novo. E quando pegar, pega e fala, olha, eu vou te dar, com minha mãe, eu vou te dar umas correãozadas, umas varadas aqui, né? Não é murro, não é pedaço de pau. Você, entenda, meu filho, você está apanhando por causa disso, disso, disso e disso. Para a criança saber, eu sofri dor, né? Porque realmente eu mereci, vamos dizer assim, né? Eu ouvi e não obedeci. E no futuro vai ser, eu creio que vai ser como eu. Eu agradeço a correção do meu pai e da minha mãe. Eu tenho certeza que me livrou de muitas coisas. Sim. Assim, só rapidinho aqui, a gente estava até comentando, né, hoje, a gente conversando a respeito aqui, eu até citei aqui, que a gente vê muito hoje, o famoso, ai que bonitinho, o filho fez uma gracinha, fez, né, uma coisa errada, a mãe falou uma coisa com o filho de 2, 3 anos, 3, 4 anos, tá lá a criança. Aí a mãe falou uma coisa, corrigiu. Ela responde. Ah, tudo tem resposta na ponta da língua. Ah, que bonitinho. Bonitinho hoje. Porque quando ele tiver 10, 12 anos, 15 anos, ele não vai obedecer. Exatamente. Então, tudo que você falar, né, ele vai retrucar. A gente teve né, até conversando com alguém recentemente, e a pessoa até citou um exemplo de alguém da família, né, que um irmão caçula que nunca foi de apanhar, né, os outros tiveram correção, os outros tomaram as chineladas da vida, as varadas, né, mas assim, hoje estão adultos, formados, de bom caráter, bem-sucedidos, e o mais novo está lá. Aí a mãe foi falar, pedir para pegar uma coisa, a pessoa achou ruim e gritou com a mãe. Então, o outro filho chegou e pegou a mãe chorando. Né? Uhum. Aí, quando foi falar, por que não falou? Ah, porque se eu falar, acha ruim. Entendeu? Sim. Mas por quê? Porque quando estava lá com 2, 3, 4 anos, fazia, né? Aí foi deixando. Aí fez uma coisa errada, ao invés de corrigir. Como o já falou, não é bater, não é espancar, mas é corrigir. Se preciso, com a vara. Se preciso, com a vara. Lá em casa, quando era mais novo, quem conhece a gente, frequentava a nossa casa, lembra, né? Sempre chegava, tinha 2, 3 de enfeite varinha lá. No cantinho de varinha casa. De carambola, né? Ou de goiaba, aquelas fininhas, de enfeite lá no cantinho da casa, né? Muito poucas usadas, mas sempre estavam lá de enfeite para mostrar que pisou fora da linha, né? Tem que ter a correção. É machucar? Não, não é machucar, mas é mostrar que você precisa aprender agora para não ter, depois a gente não ter filhos delinquentes lá na frente. Que é uma coisa que, né, eu citei, que depois da aprovação desse estatuto, o número de crianças, adolescentes, jovens delinquentes deu uma alavancada, né? O número de crimes. Né? Por quê? Porque deixamos de corrigir lá atrás, né? E hoje as consequências estão aí batendo na nossa porta. E eu só dizer que os nossos meninos, né, já estão adolescente para jovem,
nenhum deles são revoltados Não. por essas varinhas no canto da casa. A gente conversa, fala, né? Lembra, fala, não, pai, realmente eu precisei mesmo e tal. Então não tem revolta, ira por causa disso. Nós né? somos 12 lá em casa, todo mundo apanhou e ninguém é revoltado. Isso aí. Tá faltando 3 minutinhos para a live encerrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar e vou iniciar outra para a gente finalizar com a última pergunta. Pode ser? Pode, por nós pode. Então tá, combinado.